A gente se acostumou a pensar no apêndice como a parte mais irrelevante do corpo humano. Por séculos, esse órgão cilíndrico de 10 centímetros e ligado à primeira parte do intestino grosso intrigou os cientistas. Para que ele serve, afinal? Em 1871, no livro A Origem do Homem, Charles Darwin propôs a hipótese de que o apêndice não tinha nenhuma função. Teria perdido a razão de existir ao longo da evolução humana por mudanças na dieta ou nos hábitos. Possivelmente é isso que você aprendeu na escola. Mas esse conhecimento evoluiu nos séculos 20 e 21, à medida que foram desenvolvidas técnicas para observar nossos órgãos mais de perto. Eu sou Camila Costa, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou contar algumas das descobertas mais recentes que mostram que o apêndice tem muito mais utilidade do que se pensava, a ponto de ele ser parte de pesquisas inovadoras sobre a microbiota intestinal e sua relação até mesmo com doenças do cérebro. Uma curiosidade: ao longo da história, cientistas elaboraram teorias bizarras sobre o apêndice, inclusive Leonardo da Vinci, que levantou a hipótese de que o órgão serviria para reter o excesso de gás e evitar que os intestinos e o cólon explodissem durante crises de prisão de ventre. Em 1579, o botânico suíço Caspar Baumann especulou que talvez o apêndice fosse um receptáculo para as fezes do feto durante a gestação. A palavra apêndice foi usada pela primeira vez em 1553 pelo belga Andreas Vesalius, considerado por muitos o pai da anatomia moderna. Ele comparou o órgão a uma minhoca. Mas a grande descoberta veio recentemente, em 2007. Uma equipe da Universidade Duke, nos Estados Unidos, descobriu que o apêndice tinha uma rica biopelícula. Eu estou falando de uma capa de bactérias benéficas, daquelas que vivem no nosso intestino, formam nossa flora intestinal e ajudam a extrair energia e nutrientes dos alimentos. Além disso, quando essas bactérias digerem fibras, elas produzem ácidos graxos de cadeia curta, que podem cruzar para a corrente sanguínea e proteger o cérebro. O misterioso e desdenhado apêndice passou então a ser visto como um reservatório dessas bactérias boas, que ficam guardadas e prontas para repovoar o intestino quando as perdemos em episódios de diarreia ou de ingestão de antibióticos, por exemplo. Isso era algo que Charles Darwin jamais poderia ter adivinhado, já que ele viveu muito antes que a ciência reconhecesse a existência do microbioma humano. E tem mais! Pesquisas mostram também que o apêndice tem uma alta concentração de tecido linfóide associado ao intestino. E o que esse tecido faz é avisar o sistema imunológico caso o sistema gástrico seja invadido por algum patógeno prejudicial. Na prática, o GOUT, como se chama essa concentração de tecido linfóide, é um fluxo de informação que sai do intestino e pede ajuda para o sistema imune do corpo. Agora, o apêndice é foco de estudos que tentam compreender melhor a sua função. Um deles, publicado em julho de 2021 por pesquisadores do Instituto de Saúde e Pesquisas Médicas da França e do Museu Francês de História Natural, analisou dados em 258 espécies de mamíferos e viu que a presença do apêndice pode estar relacionada a uma maior longevidade. E o mais interessante é que algumas pesquisas sugerem uma conexão entre o intestino e o cérebro. John Cryan, da Universidade College Cork, na Irlanda, explica que uma das áreas mais empolgantes da ciência do cérebro e da neurologia no momento é a crescente percepção dos intestinos e da microbiota intestinal nas doenças neurodegenerativas, inclusive o mal de Parkinson. O médico explica que estudos recentes de neuroimagem sugerem que existem dois tipos de mal de Parkinson. Um em que a neurodegeneração começa no próprio cérebro e outro que talvez se origine no sistema digestivo com o acúmulo de uma toxina proteica que se desloca ao cérebro e causa a degeneração cognitiva. As pesquisas ainda não são conclusivas e muitas até trazem resultados contraditórios até agora. Mas segundo John Cryan, uma coisa é clara: não podemos ignorar o apêndice nos estudos que avaliam os elos entre cérebro e intestino. Os cientistas também descobriram algo que os pegou de surpresa. Suas pesquisas foram utilizadas de modo equivocado por pessoas contrárias à teoria da evolução. Isso porque essas pesquisas científicas que eu mencionei aqui identificaram um erro nos escritos de Charles Darwin. Aquela ideia de que o apêndice era um resquício da evolução. Alguns criacionistas, que defendem a doutrina de que Deus criou o mundo a partir do nada, se aproveitaram disso para dizer que a teoria da evolução de Darwin estava errada, mas não é nada disso.
Heather Smith, da Universidade de Midwestern, nos Estados Unidos, diz que Darwin de fato errou ao supor que o apêndice fosse vestigial, ou seja, um vestígio da evolução. Mas ela esclarece que isso de forma alguma significa que ele estivesse errado sobre a teoria inteira da evolução humana a partir da seleção natural. Na verdade, as próprias pesquisas de Heather Smith demonstram que, longe de derrubar a teoria da evolução, as novas descobertas sobre o apêndice confirmam o que foi dito por Darwin. Vou explicar. Em 2017, Heather Smith e seus colegas decidiram comparar o apêndice humano com o de 533 espécies de mamíferos. Revelando uma história de mais de 80 milhões de anos, eles construíram uma espécie de grande árvore genealógica dos mamíferos, com a qual é possível mapear dados e estimar quantas vezes as espécies evoluíram em uma característica em particular, nesse caso, no apêndice. O que eles descobriram é que o apêndice evoluiu ao redor de 30 vezes ao longo da evolução dos mamíferos. Para os pesquisadores, isso significa que o órgão cumpre uma função importante. Em termos evolutivos, se um órgão aparece, permanece e não desaparece, nós temos um bom indicador de que ele é útil de alguma maneira. Mais ainda se isso acontece em várias linhagens de mamíferos diferentes. Talvez a essa altura você esteja se perguntando: e quem não tem apêndice, está pior por isso? Bom, existem pessoas que nascem sem apêndice e tem pessoas que precisam extirpar o órgão por causa da apendicite. Essa inflamação precisa ser tratada com urgência porque pode levar à morte. A apendicite afeta de 5 a 9% das pessoas, segundo estimativas dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. E há estudos que questionam se todo caso de apendicite precisaria ser resolvido com cirurgia, mas usar antibióticos ainda não é considerado uma opção segura nesse caso. Então tem bastante gente vivendo muito bem, obrigada, sem o apêndice. Mas alguns estudos da Universidade Duke identificaram que as pessoas sem apêndice tendem sim a ter um risco maior de uma infecção bacteriana desagradável e perigosa causada pela bactéria Clostridium difficile, que causa quadros graves de diarreia. Mas nada nas descobertas científicas recentes indica que a cirurgia de remoção do apêndice tenha um efeito sobre a longevidade dos pacientes. Na verdade, a apendicite na juventude tratada com a cirurgia de remoção é tida como benéfica, inclusive ajudando a ensinar o sistema imunológico a combater infecções posteriores com mais eficiência. O que a história recente desse pequeno pedaço da nossa anatomia nos ensina é que o corpo humano é extremamente complexo e ainda nos resta muito a compreender. Para terminar esse vídeo, mais uma curiosidade. Tem um lugar no mundo em que você só pode morar se tiver extraído o seu apêndice. Eu estou falando de Vila das Estrelas, um assentamento chileno na Antártida, onde cientistas, militares e muitas vezes suas famílias chegam a passar alguns anos sob condições bastante inóspitas. Como o assentamento é muito isolado e as equipes médicas não têm a capacidade para tratar emergências médicas severas como um apendicite, quem tem apêndice simplesmente não pode permanecer ali. Por hoje eu fico por aqui. Espero que você tenha achado esse vídeo interessante. Depois dá uma olhada no nosso canal do YouTube, que nós temos vários vídeos sobre muitos assuntos. Até a próxima. Tchau, tchau!